Então, eh, esta desobediência entra precisamente quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tudo isso porque o trono luciferino, o Satanás neste caso, o Lúcifer, ele era o querubim ungido por Deus, estava lá no trono da graça. Mas porque ele quis usurpar o lugar de Deus, quis ser igual a Deus, entrou-lhe o ciúme e lhe entrou a inveja de Jesus Cristo, de Deus, como quem? Por que eu também não posso ser igual a Deus? Eu vou subir mais alto. A ambição que ele tinha. A ambição é pecado. Amados jovens, que hoje em dia estamos cheios de ambição e não queremos nos submeter ao plano de Deus. Aleluia. Sendo assim, houve uma guerra lá que acabou ele sendo precipitado nos ares, como vimos aqui ontem. E ele teve inveja do homem. Lá em Apocalipse fala: ai dos que guardam os mandamentos de Deus. Eu irei persegui-los. Não lhes vou deixar em paz. Então, tudo aquilo que é mandamento de Deus, que nós não conseguimos fazer, é porque esse ser que é Lúcifer, que é hoje, o nome dele é Satanás, deixou de ser Lúcifer e tornou-se Satanás. Entrou a desobediência. É exatamente isso que Satanás tem feito para conosco. Entrando a desobediência, o homem pecou. Nós chamávamos aqui mulher, dor de parto. Como é que é a sentença? Disse dói muito. As mães disseram dói muito. Chamamos aqui o pai. O pai também falou, nada. Trabalhar dói. Trabalhar é um sofrimento. Dói. Para pôr o pão na mesa. Hoje em dia, a mulher trabalha por causa da evolução. Mas mesmo assim, trabalhar dói. Isso tudo é o castigo que Deus nos deu pela desobediência. E quanto mais nós criamos a desobediência nas nossas vidas, vamos sofrer cada vez mais. Que Abel, ele reconhecendo a Deus, o Deus que ele servia, que ele adorava, ele engrandecia a Deus, exaltava, glorificava. E ele apresenta o seu sacrifício a Deus pela alegria que ele tinha, pelos trabalhos que ele fazia, que estavam a andar lindamente, e por saber que ele é Deus, que deve ser adorado, exaltado e glorificado. Caim também foi apresentar, mas Caim apresentou o resto. O que sobejava, o que não prestava para Deus. É o que muitas das vezes nós fazemos. Nós apresentamos o resto a Deus. Nós apresentamos o que não presta. E depois nós começamos a ver. Eu vou apresentar, é o pastor que vai comer. Agora eu pergunto, pastor Geraldo, onde é que estava? Tinha pastor naquele momento? Não havia pastor naquele momento. Pelo contrário, quem era pastor naquele momento? Era ele, o Abel. Era pastor das ovelhas.
É para ti, pastor? É uma lição que muitas das vezes, como pastor, não, as ovelhas é que trazem. E você, como pastor, o que você oferece a Deus? Aleluia. O que você oferece a Deus? Temos aqui exemplo de Abel. É para ti, pastor. Ele apresentou oferta boa. Um animal sem mancha. Apresentar a Deus. Tirar do curral e oferecer a Deus. É para ti, pastor. Que você só gosta de receber, mas não gosta de dar. E exige que te deem. Aleluia. É para ti e é para mim, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Abel, ele ofereceu ali o sacrifício dele puro. E Deus agradou. Ele se agradou pela oferta de Abel. Todos nós podemos trazer ofertas. Cantamos, dançamos, vamos oferecer. Mas Deus conhece os nossos corações. Quem oferece por gratidão e louvor a Deus e pela alegria. Ele sabe. E é daí que ele fica satisfeito. Ele fica atento. Cada oferta que nós trazemos, Deus olha. Aleluia. Ele fica atento à oferta. A oferta é para ele, não é para pastor. Mas é para ele. E ele ficou feliz com a oferta de Abel. Mas não ficou feliz com a oferta de Caim. Muitas das vezes, como a Bíblia diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que eu abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção tal e repreenderei o devorador. Então, o que a gente faz? Nem mais. É dia, é dízimo. Eu vou lá porque eu quero que as janelas fiquem abertas para que a bênção desça. Abel não fez por aí, mas ele fez por gratidão ao Senhor. O Senhor sempre falou, o dízimo é gratidão pela força que Deus nos dá para ir trabalhar. Pelo ar que Ele nos dá a respirar para sairmos e irmos trabalhar. É por gratidão. Apesar de ser um mandamento, que Ele disse que é um mandamento, mas se eu for a fazer porque sou obrigada a fazer, não adianta. E eu tenho que fazer por gratidão a Deus. Ai, o meu Senhor merece. Merece muito mais do que isto que estou a dar. Agora, não é comprar. Muitas das vezes nós achamos que a bênção que eu vou levar para o Senhor, eu quero, aliás, a oferta, eu quero comprar a bênção. É o que está na nossa mente. É o que o diabo coloca. Que é para ir comprar. E quando não acontece isso na nossa vida, nós ficamos frustrados. Eu estou a dar. Eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante fiel. Eu sou contribuinte fiel. Agora, por que essas bênçãos não vêm? Como é que está o teu coração? Como é que tu dás? Como é que tu ofereces a Deus? Aleluia. Como é que tu ofereces a Deus? E reclamas. Estás sempre a reclamar. As tuas contas não batem. Você está inquieto. Diz a palavra, não estejas inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam diante de Deus com oração e súplicas de ação de graça. Você está inquieto. Não bate. Como diz aí na gíria popular, as contas não fecham.
Então você diz, mas por que eu dar dízimo? Por que eu dar oferta? Existe a prova. Existe a prova. O Senhor quer te provar se realmente essa bênção estás a dar porque Ele merece ser dado ou estás a dar por interesse de comprar a bênção. Nós não podemos comprar a bênção. Não. Nós oferecemos por gratidão. E a bênção virá. Aleluia. Das vezes ele dizia que quando nós oferecemos, nós trazemos as ofertas na casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? Existe a casa do tesouro. Lá no reino de Deus. Onde estão lá as contas. O teu banco está lá. E você vai depositar lá. Agora, depende como tu depositas. É aquele dinheiro mesmo que é de tornar a voltar para ti. Não é um outro dinheiro fora desse. Ele é justo. Não, é o teu dinheiro que você depositou. Só que o teu dinheiro que você depositou, ele dá 2 vezes mais. Aleluia. Diferente do banco normal da terra, que subtrai-se. Porque tem que pagar isto, pagar aquilo, pagar aquilo. Lá não. Antes, pelo contrário, duplica-se. Aleluia. Dai-ser-vos-á dado boa medida. Não é? Sacudida, recalcada e transbordante. Aleluia. O pastor Geraldo gosta de dizer que lo qual é xinguerenguere. Oh. A xinguerenguere. Como é que é? Como é que é essa pastor, queríamos essa explicação para sabermos como é que é. Glória a Deus. Amém, igreja? Realmente, quando nós damos moedas, a palavra de Deus diz que dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada. Glória a Deus. Então, quando eu dou moedas, não conheço que elas xinguerenguer. Sabe, a família verdadeira é família cristã. Aleluia. Aleluia. A família verdadeira é a família cristã. Essa é a família verdadeira. Jesus, ele estando a fazer o seu ministério, então diziam, Jesus, está ali os seus irmãos, a tua família está ali. Jesus dizia, a minha família é aquela que faz a vontade de Deus. Amém? Essa é que é família verdadeira. Não é sanguínea. Não. Não é. É por essa razão que nós tentamos puxar a nossa família sanguínea para entrar aqui na salvação, para nos tornarmos a verdadeira família. Aleluia. Aleluia. É por isso que nós entramos em rixas quando nós aceitamos a Jesus. Entramos em rixas com a nossa própria família. A nossa família fica enciumada. A nossa família fica com inveja do próprio Cristo. Do próprio Cristo. E nós dissemos, não, nós já apanhamos família verdadeira, sanguínea, que é o sangue de Jesus, que está dentro das nossas veias. Então, eu faço parte de Jesus.
Se tu queres ser minha família verdadeira, venha e faça parte também comigo em Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Caim era irmão de Abel, do mesmo pai, da mesma mãe. Muitas das vezes, é meu irmão, não é do mesmo pai comigo. Não é da mesma mãe comigo. Por isso mesmo, se fosse da mesma mãe comigo, se fosse do mesmo pai. Está aqui Abel e Caim, de pai e mãe, igualzinho. Mas é este Caim que marca o encontro com Abel, o seu irmão. Vamos ao campo, meu irmão. Ele nem mais foi ao campo. É o irmão de sangue que está lhe a chamar. Está lhe a chamar para ele matar. Se fosse um irmão da fé, do sangue de Jesus, não havia de lhe convidar para ir matar, porque existiria o temor de Deus. Este é meu irmão, que somos do mesmo pai, e o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. É por essa razão que estamos aqui. Nós fazemos estes encontros para nós sabermos que, afinal de contas, a nossa verdadeira família é todo aquele que está do sangue de Jesus. Esse é que é a verdadeira família. Esse é que te entende, esse que te compreende. Mas família de sangue, pai e mãe, nunca vai te entender, nunca vai te compreender. E antes, pelo contrário, vai se afastar cada vez mais de ti. Mas aquele irmão que vem do sangue de Jesus, ele se aproxima e ele te abraça. E ele diz, vamos caminhar juntos. Pais, nós entramos aqui, a nossa família não podia conosco. Mas encontramos família cristã. Aleluia. Que nunca nos abandonou. Acabaram vendo que não vale a pena. Muitas ameaças tivemos. Então, antes de ficar na igreja. Então, conta com esses da igreja. Esses é que estão os verdadeiros familiares. Hoje tu já não fazes isto, porque estás com a igreja. Hoje não sei que. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Mas aquele que é filho de Deus, ele tapa os ouvidos para a família sanguínea e abre os ouvidos para a família real que vem de Deus. Aleluia. E se aconchega, e se achega, e se abraça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Essa é a verdadeira família. Quando matou Abel, o Caim disse, é tudo. Já não vai oferecer mais. Serei eu, Caim, que hei de oferecer. Já que não tem outra pessoa, querendo como não esse Deus, ele vai ter que engolir a minha oferta. Agora é que vai engolir a minha oferta. Vou fazer e desfazer. Ele terá que engolir, porque sou o único que posso oferecer. Não tem mais ninguém que pode oferecer a não ser eu, porque a Bela já não está. Fiquei eu. Julgou que eles pudessem estar sozinhos. Ele a governar sozinho. Mas antes, pelo contrário. Leiam bem o que aconteceu com Caim. O que Deus fez com Caim. Que colocou aquela marca. Vejam só. Ele queria estar sozinho. Para melhor fazer e desfazer.
É aqui que dentro das igrejas há problemas, há intrigas, há contendas. Parte de quê? Do ciúme. Não é só ciúme porque vestiu bem e eu não vesti bem, não. É porque você fala com Deus e eu não falo com Deus. E depois, como existe dor de cabeça, existe dor de barriga. O que foi, irmã? Não, eu estou com uma indisposição, estou com dor de cabeça. Não é dor de cabeça nada, está com dor de coração. Está com dor de coração, não é dor de cabeça. Não, está com dor de coração, está a ferver o coração. Aqui está a ficar inchado aqui, quase que explode. Por quê? Porque este foi abençoado e eu não fui abençoado. A inveja dentro da igreja. Como é que Deus vai te abençoar? Antes de você se manifestar dessa maneira, Deus já tinha visto o teu coração. E Ele não abençoa um coração cheio de ciúme e cheio de inveja. Ele não abençoa, por isso mesmo que Ele disse, não, vou abençoar aquele coração que é simples, que não tem inveja, que não tem ciúme. É ali onde eu vou abençoar. E depois assim começa atritos. Começa atritos mesmo, atritos. Responde mal. É porque não sei o que quer, não sei onde está. É porque não sei o que quer. Responde mal. Por causa de ciúmes e por causa da inveja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Você precisa de cura. Você está doente. Você está enferma. Você precisa de cura. Você precisa de cura. Não estás bem. Precisas do médico, que é Jesus Cristo, para te curar o teu ciúme e a tua inveja. Porque vais matar. Vais matar. Vais matar mesmo, vais matar. Vais matar. Só por causa do olhar, você pode matar. Por qualquer gesto, você pode matar. Vais matar. Vais matar. Ciúme dentro da igreja. Inveja dentro da igreja. Sabe, a mim o que me intriga é que Deus não escolhe ninguém, meu Deus do céu. Deus não quer você que estudou. Nada. Aquele que não estudou, aquele que estudou, para Deus é igual. Deus o que quer é o teu coração. Se o teu coração for bom, não tem problemas. Mas o que custa você ter bom coração, meu Deus do céu? E deixa lá de atrapalhar-nos. O que custa você ter bom coração? Para também você ser abençoado, não atrapalha-nos. Não precisa de dinheiro para ter bom coração. Não precisa de sair apanhar avião para ter bom coração. Não. A Bíblia está aqui, a conduta está aqui. A palavra de Deus está a sair. É só abrir o teu coração e entrar. A palavra de Deus não nos atrapalha. Não. Dentro da igreja. Ciúme e inveja. Dentro da igreja. Não. Deus não escolhe. Basta você abrir o coração. Ele está lá, vai entrar. Diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Aleluia. Aleluia. Parar com inveja dentro da congregação. Parar com o ciúme dentro da igreja. Parar com isso aí. Porque quem vai morrer é você. Você vai morrer por causa da inveja. Você vai morrer por causa do ciúme. Você nunca vai desenvolver. Você nunca vai crescer. E depois, quando é assim, cada vez Deus faz de propósito. Sabe, fulano? É aí a bênção. Agora, nós já vemos de ter medo. Falar às escondidas. Sabe, o Senhor quer te abençoar. Mas é assim mesmo.
Eu muitas das vezes, e sabe, o Senhor quer te abençoar. E sabe, o Senhor tem um plano contigo. E sabe, o Senhor tem um plano contigo. Agora, já quero falar, não vou lá, já. Não vou lá, tá bubuca. Quero falar. Para o tá bubuca já. Porque logo como se não chebetel, mina não tama na zona, nem vita na mundo. Então, esquembo se ler isso, ler, se ler. Não já pambeni cachitsungo, chasquembo. Para o bubuca. Já. Para o tsica, o quele. Já. Tem que deixar isso aí. Tem que deixar. Sabe, Jesus trabalhou muito comigo. Muito comigo. Ele dizia, comigo mesmo, dizia Suzete, diga fulano X que eu lhe amo. Depois de eu orar com a pessoa, dizia, diga que eu lhe amo. Então, eu a querer ainda falar para a pessoa, e Jesus dizia, Suzete, também a ti te amo. Estão a ouvir aí? Estão a perceber? Diga a Jesus que eu te amo. Vou dar um exemplo, não é? A irmã anda. Jesus está a dizer que ele te ama. Eu a querer dizer, diz, e Jesus diz, a ti também, Suzete, eu te amo. Eu comecei a pensar, por que diz a ti também? Eu vale, anda na muranza, ali isso é. Não é não Suzete na curanza. O que isso quer dizer? Lugar de com não é não, é que nem que não sei caminho. Para ninguém quate. Então tem que achar só com não é não na curanza. Para mim não ninguém quate. Eu entendi assim. Eu percebi assim. Não, isto aqui, Jesus está como diz, uma queda psicológica. Nada. O Senhor me dizer toda hora, dizer a ti também, a ti também. E não, aqui há problemas. E eu dobrava o joelho e eu orava. Senhor, tira o ciúme em mim. Tira o ciúme em mim. Eu era ciumenta. Tira o ciúme em mim. Deus foi trabalhando no meu coração. E graças a Deus, foi tirando o ciúme dentro de mim. Deus o que faz para mim é, quer abençoar com dinheiro. Suzete, diga fulano X que eu quero lhe abençoar com dinheiro. Mas eu estou naquela situação. Não me diz nada. Mas eu hoje, graças a Deus, eu falo à pessoa. E estou feliz por isso. Não pergunto, e eu? Quando é que vais me abençoar? Porque estás a usar a minha boca para dizer fulano. E eu? Não pergunto. Não cabe a mim perguntar. Cabe a mim falar o que ele me manda falar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Ele sabe a minha situação. Ele conhece a minha situação. Então, precisamos, igreja, trabalhar com ciúmes dentro da congregação. Os ciúmes geram a inveja. Precisamos de trabalhar com os nossos corações dentro da congregação. O ciúme gera a inveja. Na obra. Estamos a falar dentro da obra. Estamos a falar dentro da obra. E começa já a querer ser como ela, Irmãos, o cálice que aquele irmão ou com aquela irmã tomou, você não é capaz de tomar. A chinuelo, deixa chipuza, kama kwene luya. Um gata chicota com chipuza. Para estar aqui em cima, você passa porque passa. E você não vai conseguir enganar ele. Nada.
Ngakweleti. Ashilusha Yehova, ashikweletiwe, ashinavetiwe. Loko xikwembu xi lava xi ta ku nyika nawe nawu. Khizama mahlweni ka xikwembu. U endla leswi rito li hlayaka swona. U tshika a ku kwata, a ku nengwa. Hikuva mun'wanyana wa katekisiwa. Wena a wu katekisiwi. Muitas das vezes parece que é a pastora que está a gostar daquela pessoa. Não é a pastora, não. Qual é a bênção que eu tenho, meu Deus do céu, para eu dar a vocês? Eu não tenho nenhuma bênção, meus irmãos. Eu não tenho, de verdade. Tomara se eu tivesse, primeiro daria aos meus filhos. Mas eu não tenho bênção para dar. A bênção vem de Deus. Eu ouço de Deus e eu falo para a pessoa. Não estou a escolher a pessoa. É o que está aqui nas vossas cabeças. Ah, Deus falou através da Suzete é porque está a escolher aquela pessoa ali. Suzete está a escolher, quer aquela pessoa. Não, 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 não. A inveja dentro da igreja. Aleluia. Vejamos a tamanha maldade de Caim. Como o homem é mau, perverso, e não reconhecendo o erro, até respondendo mal. Gênesis 4, 9 a 10, pastor Geraldo. A resposta que Caim deu a Deus é o que acontece conosco dentro da congregação. Conforme eu dizia que ontem tratamos de família de sangue, hoje estamos a tratar de família de sangue de Jesus. É o que realmente acontece dentro da congregação. O ciúme, a inveja, até que matou. E Deus ainda pergunta. Ele responde, por acaso? Primeiro diz que eu não vi. Depois diz, eu sou o guardador do meu irmão. Mas já saber que ele matou. Veja só como o homem é mau, como o homem é perverso, como o homem é cruel. Matou. Ele pensou que Deus é Deus que não vê. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe os teus pensamentos, o que você está a pensar. Hebreus 4:12. Ele conhece o que você está a pensar aí dentro. Ele sabe o que tu estás a maquinar, mesmo que você não abra a boca e fale. Mas Deus sabe. Veja só a resposta que Caim deu. Uma resposta seca, amarga, dura. É o que a gente tem feito. Dar respostas duras, amargas. É o que a gente tem feito. Estou a falar dentro da igreja. Além daquelas... Ontem tratamos assuntos de lá. Estamos a tratar assuntos daqui de dentro. Aqui de dentro, quando acontece, você vai perguntar, não viste aquela colher? Você há de responder mal. Você começa a ver, mas esta pessoa está-me a responder mal. Nioi, nishanake. Ou que angula shitsaka. A shitsaka. E você começa a analisar, mas eu fiz o quê? Mas é porque o coração está cheio de veneno, está cheio de ciúme, está cheio de inveja. Então começamos a dar respostas ríspidas, respostas más. E vem saca por causa do coração. Glória a Deus, amém? 11 a 14. Assim diz a palavra do Senhor. Agora maldito és
desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. 12. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que o que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. 15. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem quem quer que o encontrasse. Amém? A consequência do ciúme, a consequência da inveja que Caim teve para com Abel. Diz a palavra de Deus que e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do seu irmão. O Senhor fala aqui de Caim, que seria o quê? Maldito. Quando lavrares a terra, não se dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Que ele havia de ser fugitivo, fugir de um lado e do outro, não é? Ser errante. E não te dará mais a sua força, não teria a força. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vejamos só a consequência, não é? De ele ter tido, matou. Começou com uma pequenina coisa. Começou com o quê? Vamos lá. Começou com o quê? Ciúme. Começou com o quê? Começou com o quê? Depois ciúme gerou o quê? Ciúme gerou o quê? Da inveja gerou o quê? A morte. A morte. E Deus não se agradou disso. Deus não se agradou. Daí que deu-lhe a consequência de se afastar na presença de Deus, de se afastar dele, Deus. A pessoa que tem ciúme, Deus não se agrada, Deus se afasta da pessoa, louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que tem inveja, Deus não se agrada daquela pessoa, se afasta daquela pessoa. E ele foi fugitivo, não teve mais força. Sabe, o ciúme dói aqui no coração e dói aqui na alma. Parece uma coisa, uma bola que está aqui, nem para engolir saliva, nem para beber água. Dói aqui, o ciúme dói no coração, a inveja dói aqui na alma. É daqui que acaba se indo, não é?
a esses malfeitores para irem fazer mal por causa do ciúme. Às vezes é alguém que trabalha, tem suas habilidades, tem seu talento que Deus lhe deu. Então o colega vai fazer ciúme de tal maneira e vai lhe invejar. E depois vai para esses malfeitores e vai fazer mal para poder matar. É isto, gera morte. O ciúme e a inveja. Mas ele nem vai conseguir fazer. O que ele quer é estar ali naquele lugar. O lugar dele. Ciúme. Inveja. O que faz? Quantas pessoas morrem cedo? Quantas mortes existem prematuras? Por causa do ciúme. Por causa da inveja. Quantas e quantas? Muitas. Quantas famílias se separam, não se falarem por causa do ciúme e por causa da inveja? Conforme falávamos ontem de família. Depois começa-se a invejar. O teu filho é inteligente, o meu filho não é. Ei, mas não nasceu na mesma barriga, não são do mesmo pai, não são da mesma mãe. Aí a ciência funciona também, não funciona? Funciona. Mas não, tinha que ser igual. Ei, por que o teu filho tem esta roupa e o meu não tem? Onde é que tu compraste? Por que não compraste também para o meu? Ei, aquele tem, eu também vou procurar na loja a roupa daquele ali, eu também quero comprar. Ei, começam coisas pequenininhas, como se fosse brincadeira. Eu também quero ir comprar. Já que aquele tem aquela roupa ali, eu também vou. Entre primos, inveja. Primos legítimos, começarem a falar mal da sua prima. A falar mal. Entre primos. Inveja. Entre irmãos mesmo, como vimos aqui. Inveja, ciúmes. Entre irmãos. Não dá para crer um irmão, mas é verdade, um irmão tem ciúmes e pode te matar. Irmão da mesma barriga, da mesma mãe, do mesmo pai. Não confiem. Dizer que este é meu irmão de sangue. Ele pode te matar. Irmão de sangue mesmo. Pode te matar. Pode te matar. Há famílias que você vê um amigo ser mais do que teu próprio irmão. Uma amiga ser muito amiga do que própria tua irmã. Tua irmã estar com ódio, estar com inveja, estar com ciúmes. Teu irmão ter ciúmes, falar mal de ti. Acontece. Acontece. É normal. Mas há uma coisa aqui do crente. O crente sabe que se fizer isso, está em pecado. Mas agora, o irmão de sangue, não tem nada a ver. Para ele, é igual. Para ele é igual. Mas, para um irmão de sangue de Cristo, já tem medo. Aquele que não tem medo é porque não tem Deus. É porque pertence a quem? Ao diabo. Não é de nós. Veio se juntar a nós, conforme vimos no domingo passado. Veio se juntar a nós, mas não é de nós. Não pertence a nós. É por isso que tem esse coração. Não é possível você dentro da congregação a ouvir palavra e você não mudar. É porque você não pertence a nós. Pertence a Satanás. Aleluia. Deus deu-lhe a consequência do pecado dele. Ele ficou com medo. Senhor,
será que vão me matar? Disse, não, a pessoa que te matar há de ter problemas comigo. Mas, em outras palavras, queria que ele vivesse para sentir a dor, o sofrimento de ter morto o irmão. Porque morrendo logo, não havia de sentir. Tinha que viver. É por isso que muitas das vezes eu até hoje eu não pega mina vanvone mina esquembulesha chenvone mina inchini xinga kona mbilwini ka wena xanana. Você vai continuar a sofrer cada vez mais. Não vais apanhar a bênção por causa do teu coração que é perverso e cruel. Começa a lamentar, começa a chorar, começa a fazer isto, a inveja continua a crescer cada vez mais. É isso que o Senhor queria com Caim. Não ter paz, não ter sossego. Ele fugir de um lado e do outro. Andar só por causa de ter morto. Então, cuidado, irmãos. Nós podemos dizer, Deus não viu. Deus não viu. O Caim pensou que Deus não lhe tivesse visto. Mas Deus lhe viu muito bem. E Deus nem lhe proibiu fazer. O homem tem livre-arbítrio. Não lhe proibiu fazer. Deixou-lhe fazer. Mas disse, espera pouco. Este sangue você vai pagar. E Caim pagou. Louvado seja o nome do Senhor.